Olá, seja bem-vindo à nossa 63ª aula. Na aula passada falamos sobre o funcionamento do nosso cão de guarda, o WDT. Quem não assistiu, por favor, assista para poder estar acompanhando nosso curso. Nesta aula, vamos conhecer a memória EEPROM. Vamos à aula. Memória EEPROM. Está aí o mapa de todas as memórias. Temos aqui à direita a memória ROM, a flash ROM. Aqui ao meio temos a memória RAM, onde se encontram os registros de propósito geral e os registros especiais. E aqui nesse pequeno espaço temos a memória EEPROM. Vai do endereço 0 ao endereço 3F. E uma memória não localizada diretamente, ela precisa praticamente de 4 registradores: o EDATA, o EECOM1, EECOM2 e o EEADR. São praticamente 4 registradores ligados a essa memória. O PIC16F84A tem uma memória de dados, a EEPROM, de 8 bits e 64 posições. Sendo uma memória não volátil, os dados armazenados nela são mantidos na ausência de tensão. O acesso a essa memória é executado pelos registros especiais EECOM1, EECOM2, EEDATA e EEADR. Esta memória permite até 1 milhão de ciclos de apagamento e gravação. Pode ler e escrever individualmente cada uma das 64 posições de memória, dando um total de 64 bytes. A memória EEPROM é de leitura e gravação. Quando uma operação de gravação é realizada, o circuito interno do PIC se encarrega de apagar a posição onde se deseja escrever. A duração de um ciclo completo de apagamento ou escrita de um byte na EEPROM é geralmente de cerca de 4 milissegundos. Durante a sua operação normal, a memória não está mapeada diretamente no espaço de arquivo de registro, uma vez que seja indiretamente abordados através dos registros especiais. Como vimos, há 4 registros usados para ler e escrever nessa memória. Esses registros são o EECOM1, o EECOM2. Ele não é um registro fisicamente implementado. Vocês vão saber o porquê. A gente não modifica os bits desse registrador, porém ele é importante para que a gravação e leitura da memória seja efetuada, tanto o processo de gravação quanto o processo de leitura. Mas isso a gente vai ver no decorrer das aulas. Temos ainda o registro EEDATA e o registro EEADR. O EEDATA, local onde mantém os dados de 8 bits para leitura ou escrita. Esse registrador é o responsável quando a gente quer fazer uma escrita, a gente coloca as informações nele, e quando queremos fazer a leitura também, é nesse registrador que vai as informações. O EEADR armazena o endereço de localização da EEPROM. No PIC16F84A, como tem 64 bytes de memória de dados com um intervalo de endereço a partir do 0 ao 3F.
ou seja, para localizar cada um dos 64 espaços, a gente utiliza desse registrador, ele que vai apontar para cada um dos espaços, ou seja, para cada um dos 64 espaços dentro dessa memória. A memória EEPROM permite ler e escrever no byte. A gravação apaga automaticamente a localização e grava os novos dados. Apagar antes de escrever, na EEPROM. O tempo de gravação é controlado por um temporizador no chip. O tempo de escrita variará com a tensão e temperatura, bem como de chip para chip. Quando o dispositivo é protegido pelo código, a CPU pode continuar a ler e escrever na memória EEPROM de dados. O registrador responsável em configurar é o EECOM1 e seus bits são: o WRERR é um bit sinalizador de erro, ou seja, quando ele for 1, a operação de gravação foi encerrada prematuramente. Então esse bit serve para a gente estar monitorando se a gravação foi efetuada com sucesso ou não. E quando for 0 esse bit, a operação de gravação foi concluída com êxito. Temos ainda outro bit, o WREM. Para haver a escrita, temos que habilitar esse bit. Então, quando a gente tem que colocar 1 nesse bit para permitir os ciclos de escrita. E 0 a gente desabilita a função de escrever na EEPROM. Temos ainda a WR. A gente, além de ativar o WREM, a gente tem que estar habilitando a WR para poder escrever nessa memória. Então a gente coloca 1, aí vai iniciar o ciclo de gravação. O bit é desmarcado por hardware uma vez que a gravação está completa. Então, ou seja, a gente só coloca 1 para fazer a escrita. O 0 nesse bit quem coloca é o próprio microcontrolador. Tá aí, quando o ciclo de escrita da EEPROM está completa, ele vai a 0. O RD, a gente coloca 1 nesse bit quando queremos fazer a leitura da memória. Então 1 inicia a EEPROM para a leitura. É cancelado via hardware também. O bit RD só pode ser definido não desmarcado em software, ou seja, quem vai colocar 0 nesse bit também é o próprio microcontrolador. Está aí todo um diagrama bloco. Como podemos ver aqui, temos a memória flash ROM, onde vai estar escrito nosso programa, nosso código. E aqui no canto direito está a memória EEPROM. Está aqui o registrador EDATA, onde vai estar levando informação e também pegando informação da memória EEPROM. E o EEADR é o registrador responsável pelo endereçamento. Ele que sabe todas as 64 posições da memória EEPROM. E aqui está a tabela com todos os registradores. O EDATA está no endereço 08, é o que a gente coloca a informação. No endereço 9 temos o registrador que endereça, ou seja, um ponteiro que vai estar apontando para cada um dos endereços, ou seja, cada um dos 64 endereços que está na memória EEPROM. Temos ainda o EECOM1, fica no endereço 88. É ele que a gente configura se a gente vai escrever ou ler. Temos o bit responsável pela interrupção. Temos o bit de erro, o bit para habilitar a escrita, o bit que vai realmente escrever
e o bit de leitura. E no ECOM 2, que está no endereço 89, a gente vai estar utilizando ele. Vocês vão ver, a gente coloca uma informação dentro dele e logo em seguida coloca outra, para assim estar escrevendo dentro da memória EPROM. Então ele também é importante nesse processo. Chegamos ao final da aula. Espero que tenha gostado. Se gostou, clica aí em gostei e compartilhe, porque isso ajuda outras pessoas a conhecer o canal. Até uma próxima aula.